Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Dorival Júnior é o técnico do Corinthians, é o novo técnico do Corinthians. Corinthians encaminhou a contratação do treinador na manhã desta quarta-feira. Dorival Júnior já está a caminho de São Paulo, né? Na gravação desse vídeo talvez já tenha chegado, né, no Parque São Jorge, depois, né, visitaria o CT Joaquim Grava para conhecer as estruturas, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele até conhece, enfim, apesar de nunca ter comandado o timão, e ele chega aí com a esperança, né, de fazer um grande trabalho e resolver os problemas táticos do Corinthians. Dorival, que é um treinador vencedor, um treinador hoje considerado top do mercado, estava na seleção brasileira recentemente, né, foi demitido do cargo de técnico da seleção, e recentemente, né, 2023, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América com o Flamengo, e no ano seguinte, campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, né? Esses trabalhos renderam ao Dorival a seleção brasileira, o cargo de técnico da seleção brasileira. A negociação, como eu disse ontem para vocês, né, a temperatura certa, o canal Café do Setorista tem a temperatura certa. Eu não quis cravar o Tite e falei que ele podia mudar de ideia, né, podia dormir com uma decisão e acordar com outra. Aconteceu. E ontem no Blend, né, quem assistiu o Blend sabe que eu falei que o Dorival só não ia contratar, o Fabinho Soldado só não ia contratar o Dorival se ele fosse bem ruim mesmo de negociar. E não é, né? A gente sabe que o Fabinho tem feito um bom trabalho, a gente faz as críticas, elogios, mas tem feito um bom trabalho. Tava facinho, né, o Dorival querendo comandar o Corinthians, é a primeira passagem dele pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, o Dorival, né, que deve assinar contrato aí até o final do mandato do presidente Augusto Melo, mas a gente precisa aguardar essa informação ainda para confirmar, né? Existiu até uma discussão de um contrato de 2 anos, 2 anos e meio. Vamos aguardar como é que ficou essa questão, se vai ter o contrato até o final do mandato do Augusto, né, que é até o final do ano que vem, com gatilho para renovação. Enfim, Dorival Júnior, né, que terá o maior salário da sua carreira, tá? Ele vai ganhar no Corinthians mais, né, do que o Ramon Dias ganhava, né, um pouco mais do que o Ramon Dias ganhava, quase, um pouco não chega a ser pouco não, é uma diferença até considerável, e menos do que o Corinthians pagaria ao técnico Tite, né, que acabou desistindo aí do acordo com o Corinthians, né. Enfim, então isso pesou bastante, claro, né, o salário sempre pesa, não adianta a gente falar que não. É claro que um treinador, ainda mais o Dorival, eu conhecendo, né, a ética do Dorival, o caráter do Dorival, e principalmente sendo um Dorival, um treinador não vai aceitar, né, trabalhar no clube só por conta do salário, mas o salário conta, né, bastante. O Dorival nunca teve esse salário na seleção, no Flamengo, no São Paulo, enfim, o Corinthians, até isso, né, o Corinthians oferece no mercado, né, tem a maior torcida, tem o melhor estádio e muitas vezes tem o melhor salário. Então o Dorival, né, vai ter um salário aí abençoado, né, para treinar o Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Em relação ao elenco, o técnico Dorival Júnior, isso ajudou muito, né, o Corinthians a contratar o Dorival. O Dorival gosta, né, do elenco do Corinthians, acha o elenco do Corinthians top 3 hoje no futebol brasileiro, tá ali junto com Flamengo e Palmeiras, e também dividindo o posto ali com o Inter, né? Então existe aí, né, existe aí hoje o técnico, né, Dorival Júnior satisfeito, né, com o elenco do Corinthians, mas claro que vai querer reforço. É que o treinador nunca gosta de chegar num clube, né, confirmando que vai querer reforços, até porque para não chegar se queimando com o elenco, com os atletas, tá? Mas o Fabinho Soldado prometeu reforços, prometeu, inclusive, colocou o Dorival, e já tinha né, feito isso, inclusive com o Tite também, né, colocado ali já exposto situações, né, de jogadores que o Corinthians já está negociando para o meio do ano. E o Dorival, e aí já não é uma informação, mas é uma informação, mas digo, não é um bastidor que eu apurei, até por conhecer o Dorival, ele gosta, né, de times que jogam com pontas abertas e rápidos. Então ele vai certamente pedir, né, um jogador de beirada, né, no mercado da bola, porque o Dorival Júnior gosta, né, desse tipo de característica, joga muito no 4-2-3-1,
joga também no losango, foi assim no Flamengo, mas o 4-2-3-1 é o esquema preferido dele. Faz linha de 4 também, 4-1, 4-1, mas o 4-2-3-1 é um esquema que agrada bastante, e para que o Corinthians jogue nesse esquema, vai precisar fazer contratações, tá? Aliás, o Dorival acha o elenco do Corinthians melhor que o do São Paulo, que o do Santos, que o Grêmio, né? Equipes aí que recentemente tiveram interesse, né, no seu trabalho. Então, Dorival Júnior aprova o elenco, mas vai querer sim, né, contratações, e o Fabinho Soldado já prometeu essas contratações. Em relação à estreia, como ele chega nesta quarta-feira para conhecer o clube, deve assinar contrato, não sei se o Corinthians o anuncia ainda nesta quarta-feira ou vai deixar para quinta-feira, mas a informação que eu tenho é que ele deve estar na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo das tribunas, pelo menos, tá? Eu não acredito muito no Dorival no banco de reserva, já deve ficar com o Orlando Ribeiro, né, essa função interino, né, que é do Sub-20, né? Aliás, se ele perdesse para o Atlético Mineiro no Sub-20, ele seria demitido. Olha a situação do Orlando, hein? Ele quase é demitido, né, um dia antes de assumir a equipe principal do Corinthians de forma interina, né? O Corinthians venceu o Sport sob o comando do Orlando Ribeiro, e ele deve ficar no banco de reservas contra o Racing do Uruguai nesta quinta-feira às 19 horas, jogo, né, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Dorival Júnior, não, por favor. O Dorival Júnior deve ficar nas tribunas, acompanhando junto com o seu filho Lucas Silvestre. Lucas Silvestre é um auxiliar que também entende muito de bola, tá? O Lucas Silvestre é um baita auxiliar. Ele tem sim uma influência muito grande, né, no trabalho do Dorival. É claro que é o Dorival que toma todas as decisões, a palavra final é do Dorival, mas o Lucas Silvestre costuma ter muito respeito dos jogadores, ele costuma ganhar muito respeito dos jogadores, tem ali o conhecimento dele, isso, né, a liderança dele é com conhecimento, deve estar também na Neoquímica Arena, tá? E a estreia deve acontecer contra o Flamengo no próximo domingo, no Maracanã. Diferente do Tite, o Dorival não tem objeção nenhuma em estrear, né, pelo Corinthians contra o Flamengo. Aliás, o Flamengo é um freguesinho, né, do Dorival Júnior, Dorival que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo. E tem outra coisa também, né? O Dorival tem essa rivalidade com o Flamengo, né? Ele vai querer estrear com vitória, né, diante do time rubro-negro, porque o Dorival ganhou, né, a Copa do Brasil e a Libertadores, e em seguida foi demitido. Tinha gente que não queria que fizesse isso com o Ramon Dias, fazendo um trabalho ruim, ganhou o Paulista, e não pode fazer isso. Pô, o Dorival ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil, que é muito mais importante, e foi demitido. Enfim, de forma injusta, claro, mas foi. Enfim, então o Dorival Júnior deve fazer a sua estreia aí contra o Flamengo. Vamos ver, né? A não ser que ele chegue com muita vontade mesmo e fale, ó, já quero estar em campo aí contra o Racing, vamos para cima, até porque o Racing é um adversário mais fácil, né, para você fazer uma estreia, né? Se o Dorival for supersticioso, pode até pedir para adiantar essa estreia dele aí, porque é mais fácil começar com uma vitória contra o Racing do que contra o Flamengo. Não que não seja possível uma vitória, né? Mas, enfim, vamos aguardar.